Já pensou em ganhar um carro 0 km? Nos 60 anos de Lojas Adelino, quem ganha o presente é você. Promoção aniversário premiado. A cada R$300 em compras você ganha um cupom. São mais de R$100 mil em prêmios. Um carro 0 km e mais 60 produtos em premiação. A loja apaixonada pelo cliente festeja e o presente é nosso. Apaixonadas pelo cliente. Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, Somar, inovar. Crescer, fazer, Unir, fluir, viver. Com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999 150 433. Porque quando tu falar, vai ser essa câmera aqui. Tá. E aqui. Nossa. Boa noite, galera. Boa noite. Mais um Superação. Show de bola, né? Sexta-feira, chegando o final de semana, aquela coisa toda. Maravilha. Mas a gente não pode esquecer do seguinte. Estamos no estúdio do Portal Nações, correto? Pertinho de você, na palma da sua mão. Curte o canal, compartilhe, né? Clica no sininho, certo? E receba todas as notificações de toda a programação do Portal Nações, né? Ao vivo de segunda a sexta e sábado temos também, sábado de manhã, temos mais um podcast, né? Mas de segunda a sexta, das 19 horas em diante, certo? Siga também o Instagram do portal, @Portal Nações, né? E lá você vai encontrar várias informações de toda a nossa programação em si e também, né, algumas outras situações, como nos stories você pode aprender como baixar e como usar o aplicativo do Portal Nações, né, para ouvir músicas 24 horas por dia. Beleza, gente? Show de bola, né? Então, mais um Superação, e esse Superação de hoje vai ser muito legal, muito massa mesmo. É importante para todo mundo, tá? Após pandemia, né, deixou a gente um pouquinho abalado. E até antes disso tinha algumas pessoas que já tinham, né, depois disso creio que aumentou um pouquinho mais. Estou falando, mas eu não sou o cara para isso daí. Nós temos uma convidada especial para hoje, que logo eu vou chamar ela, certo? Então, o Superação de hoje vai ser bem legal, né? Espero que todo mundo curta, todo mundo goste, todo mundo vai estar interagindo com a gente também, certo? Lembrando que o Superação tem um canal no YouTube, né? www.youtube.com/superaperegrino, beleza? E no Instagram, o @_peregrino_SC, certo? Gente, temos aí os apoiadores do Superação, Zanata Tech, que é uma empresa de produtos de limpeza aí pesada, né? Produtos que vai fazer a sua casa ficar mais bonita, porque tem o limpa-telhas, né? Se você está em obras, tem o limpa-obras para tirar os rejuntos dos cantos, né? Quando você constrói, tem certas sujeiras que, né, com esse produto você vai conseguir limpar bem. Tem também o produto para repelir a água de superfícies porosas, né? Que é o que? O repele água, né? Que é o hidrofugante, certo? Da Zanata Tech, certo? Além disso, né, um dos proprietários da Zanata Tech, o Rodolfo, ele tem uma equipe que vai na sua casa, na sua empresa, para
fazer a impermeabilização, nossa mãe do céu, do seu telhado e também a limpeza do seu telhado, certo? Conta com eles aí que eles são os caras, são gente boa. Farben Tintas, pensou Farben, pensou tintas, né? Simplesmente. Por quê? A Farben é a patrocinadora e a tinta oficial da Porsche Cup, certo? Eles têm uma equipe da Porsche Cup também, né? Show de bola, já tiveram com a gente aqui falando sobre a equipe que faz toda a parte, né, de negociatas e tudo mais. Estávamos com o CEO, estávamos com a equipe de marketing, show de bola, equipe empolgada, né? Muito legal ter conversado com eles, muito massa mesmo eles estarem com a gente, sempre apoiando superação. Valeu, galera! Pois bem, a pauta de hoje, a saúde mental com relação à ansiedade. Temos muita gente que sofre disso e a gente vai entender um pouquinho sobre a ansiedade com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Maísa da Silva. Tudo bom, Maísa? Olá, tudo certo? Maravilha, maravilha. Maísa, é de praxe que eu peço para que se apresente, para que o pessoal também te conheça, certo? Vai lá, então. Bom, eu me chamo Maísa da Silva, sou de Sara, atendo em Sara, meu consultório é lá. Eu trabalho com psicologia clínica, né, majoritariamente, né, porque também faço palestras, mas trabalho mais com psicologia clínica, ou seja, né, com psicoterapia. E aí trabalho de forma presencial e online. Sou formada pela Unesc, me formei em 2017 e logo em 2019 já terminei a especialização numa área da psicologia clínica também, né, uma abordagem de terapia, e sigo aí fazendo cursos, né, e me qualificando, né, dentro da psicologia clínica, que é a minha área, que é o que eu gosto. Isso é importante, né? Importante mesmo. Eu já fiz 4 pós, estou fazendo mestrado, meu Deus, a gente não pode parar, né? Não pode parar. Tem que ser, ainda mais nessas áreas, né, que a gente tem que tá sempre atualizando. Sim. Então não tem jeito. Imagino. Mas assim, então, vamos direto ao ponto, então. Vamos lá. O que é ansiedade? O que é ansiedade, né? Até no começo, quando tu falou, né, que a gente sofre de ansiedade. Não, a gente sofre muito de ansiedade. Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente tem 19 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade antes da pandemia. Depois da pandemia, o negócio piorou significativamente. Em 2020, o Ministério da Saúde fez uma outra pesquisa. E o que eles concluíram? Que 85,6% dos entrevistados sofriam de ansiedade patológica. Né? Então, o negócio é feio. É bem feio. Então, a gente tem ansiedade, né? Bastante ansiedade. E ansiedade patológica, né? Na verdade. Porque a ansiedade, ela é um mecanismo natural do nosso corpo, né? Ela, na verdade, é quando a gente antecipa, quando a gente tenta dar uma olhadinha para o futuro e tenta, de alguma forma, hipotetizar, né? O nosso cérebro hipotetiza as coisas que poderiam acontecer. Então, ela é muito positiva porque, na verdade, foi o que nos garantiu a sobrevivência, né, dos nossos ancestrais. Quando a gente faz isso, a gente faz uma gerenciação de variáveis, digamos assim, né? Sim. O cérebro vai lá, tenta hipotetizar quais as probabilidades que podem acontecer, se aquilo né, se eu dou conta de viver aquilo, se eu luto, se eu fujo, o que eu faço, né, dentro daquelas situações, e aí ele toma a decisão, né? Então, é muito importante. A gente só sobrevive por causa da ansiedade, na verdade. Sempre foi assim e ainda é. Numa rua escura à noite, por exemplo, né, é importantíssimo que tu tenha ansiedade, que você pense, que tu hipotetize todas, né, crie hipótese de todas as variáveis que pode vir a acontecer para que tu vê se tu encara, né, aquela rua escura ou não. Qual é o problema? O problema é quando isso desregula, né? Desregula bastante e aí a gente antecipa, né? A gente vive mais lá no futuro do que no aqui e agora. Então a gente fica o tempo todo hipotetizando tudo que pode acontecer de ruim, dado sempre com muita aversão, né, a imprevisibilidade, né? E a incontrabilidade, que a gente fala, né? A falta de controle. Então, a gente não vai conseguir nem controlar, nem, de alguma forma,
prevenir aquilo, né, de acontecer. E aí a pessoa já entra num estado de esquiva, de aversão. Então eu não posso vivenciar aquela situação. E é uma situação que só está no campo mental, porque ela está no futuro, numa hipótese de futuro. Na verdade, não aconteceu ainda, né? Então, na verdade, a ansiedade, se a gente tivesse que diminuir bem, né, ela é um sentimento bastante complexo, que vai entrar aí toda a nossa questão mental, psicológica, emocional e corporal. Nossa. Então, na nossa conversa aqui no backstage, eu sou ansioso. Ou eu estava ansioso. Todos nós somos ansiosos, né? Porque a gente tem ansiedade de forma natural. Quando ela extrapola, né? Quando a gente começa a hipotetizar demais, a pensar em todas as possibilidades e realmente deixar de fazer coisas, né? Por causa dessas hipóteses, ou seja, a gente entende que ela vai ser incontrolável, é imprevisível e eu tenho aversão àquilo, então eu nem topo, né? A situação, o que eu posso vir a fazer. Sim, aí a gente pode dizer, tenho ansiedade. Né? Algumas pessoas têm sintomas mais leves, outras pessoas chegam aí a ter crises, né? A ter sintomas muito mais fortes. Né? Eu falei a respeito, né? Até perguntei sobre isso, porque tu estavas falando e eu já estava relacionando ao antes do peregrino em si. Né? Quando eu tinha 170 quilos, havia falado para ti que me chamavam, né, para sair, para conversar, para ir num barzinho, coisa e tal. E aí eu começava a gerar hipóteses do tipo, se eu sentar na cadeira eu vou quebrar. Eu não vou conseguir, né, utilizar o banheiro, porque eu sou muito gordo. Eu aquilo outro. Não, quer saber? Não vou. Um exemplo perfeito, né, de ansiedade. Eu levanto hipóteses, gerencio, o cérebro gerencia aquela variável, vê se ele consegue dar conta daquilo. E como é muito aversivo, né, como é algo tido como muito ruim de se viver, eu esquivo ou fujo, né? É bem natural da ansiedade, uma pessoa ansiosa. Então, nisso, a ansiedade pode ser boa e pode ser ruim. Uma doença. Isso mesmo. Então, ela é boa quando ela está ali regulada, né? Ou seja, em situações de fato de estresse, né? Então, eu chego no momento em que fui apresentada a uma situação complicada, né? Então, ok. E aí eu começo a fazer todo aquele gerenciamento ali, né? De variáveis, de hipóteses e tal. É natural, o coração já vem junto. Antes que a gente se toque que a gente está ansioso, o corpo já percebeu muitas vezes, né? Aí o coração já acelera, já dá aquele frio na barriga. Isso tudo é bem natural, né? Dado a uma situação real, né? Tá acontecendo. O problema é quando nada tá acontecendo. É quando, por exemplo, né, o cachorro late lá fora e o coração já acelera, porque é como se o cachorro já estivesse ali na frente, né? Quando aquilo não tá acontecendo, né? É só um pensamento e aquilo desencadeia em mim todo o mecanismo, né, natural da ansiedade no corpo. Então, eu como ignorante, mas como curioso, vou perguntar. Por exemplo, a síndrome do pânico. Não está ocorrendo nada, né? Tá na cama, tranquilo, tal, mas daqui a pouco o corpo reage. Né? Isso mesmo. O coração bate mais forte, a respiração ofegante, aquela coisa toda de eu vou morrer. E não tem nada. E isso daí, nossa, a minha esposa já sofre disso. Então, às vezes eu tenho que botar ela no carro, tenho que seguir até o hospital para que ela fique mais relaxada lá no hospital. E não é nada, mas aí eles analisam, a pressão tá alta, porque o corpo tá trabalhando, né, naquela situação. Porque a mente gerou certas situações que não existia. Não? Isso. A síndrome de pânico é um transtorno de ansiedade, né? É um dos transtornos de ansiedade. E a ansiedade, de maneira geral, ela é um transtorno, ela é uma doença psicossomática. Ou seja, né, o corpo responde. Né? O corpo responde a tudo. No momento em que o cérebro interpretou estou em perigo, né, estou realmente em perigo, ele vai ligar lá o mecanismo de luta ou fuga, que é onde acontecem essas crises. Na verdade, é só o corpo se armando para o perigo. Só que como não tem perigo real nenhum, a gente fica, meu Deus, vou morrer, né? O coração acelera e aí começa toda a crise de ansiedade. Sim. O pânico é quando a gente começa a ter medo de ter medo, né? Ter medo da síndrome, da crise.
E aí aquilo começa a ser desencadeado. Claro que a gente fala, né? Não tem nada acontecendo. Não tem nada acontecendo aqui, no externo, fora. Tem coisas acontecendo dentro do mundo interno da pessoa, que é o que desencadeia, né, a crise. Meu pai do céu. Bom, então, ansiedade pode ser, sim, considerada uma doença, né, e já afeta, né, muita gente. Existe algum tipo ou tipos de ansiedades? Sim, existe. A gente tem vários tipos de ansiedades, né? Mas no DSM, né, que é lá o livro onde está todos os transtornos mentais, a gente tem alguns mais especificados dentro dos transtornos ansiosos. O primeiro é a ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que anda preocupada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela já acorda pensando no que ela tem que fazer, nos projetos que ela tem que dar conta, em tudo que ela vai fazer, o que vai dar certo, o que não vai, o que será que vai acontecer, o que não vai acontecer. E aí dá aquele tilt logo de manhã, né? E tudo gera preocupação, tudo gera medo, tudo acaba acarretando nesses processos que a gente falou antes. Então, esse é o primeiro, é o TAG, né? A ansiedade generalizada. Aí a gente tem a síndrome de pânico também, né? Mas TAG por quê? É um transtorno? Transtorno de ansiedade generalizado. Né? É quando a ansiedade é extremamente generalizada a tudo. Né? Desde o comecinho da manhã, e aí é todas as áreas, mais ou menos. Né? Se ela estuda, ela é ansiosa no campo acadêmico, no campo relacional, no campo do trabalho, tudo. Né? Engloba todas as áreas. Tem pessoas que vão ter uma ansiedade ainda que às vezes ainda não fecha o critério para a gente dizer que é um transtorno, né? Não fecha o diagnóstico, mas é lá com o namorado, por exemplo, há uma insegurança e tal, e que ela é bastante ansiosa no campo relacional, ou só lá no trabalho, né? Entende? Não é tão generalizado. A TAG é bem generalizado. Aí a gente tem a síndrome de pânico, né? Que a gente falou um pouquinho agora. A gente tem o TOC. O TOC é transtorno obsessivo compulsivo, que o pessoal até conhece mais por quem tem muita mania de limpeza e tal, né? Não é bem isso, né? Porque o TOC é um negócio bem mais sério, as pessoas perdem a funcionalidade da vida, né? Fazendo os rituais que eles precisam, né? Dentro da doença, né? Então, eu preciso lavar a mão 3 vezes, e aí lá vai lavar a mão 3 vezes. Lava 1, lava 2, lava 3, né? Quando é só 3, tá bom, né? Mas tem vários rituais e é um atrás do outro. A gente tem o estresse pós-traumático, que é quando a pessoa teve um trauma, e aí depois ela desencadeia a ansiedade de forma mais global. E a gente tem também as fobias, né? As fobias específicas. As fobias específicas, daí dentro das fobias tem outras, né? Tem algumas fobias também, né? Daí a gente não precisa entrar, mas a gente tem fobia social, fobia de animais, fobia de agulha, sangue, né? Então tem várias, fobia de avião, enfim. Aí vai da pessoa. Depois que eu vi um filme sobre aranhas, eu tive... Aracnofobia. Bem tem isso fobia mesmo. de aranha. Meu Deus. E lá em casa, a minha sogra, minha cunhada, e aí, por consequência, meu filho tem fobia a sapo. Eu pego na mão, jogo o sapo longe, mas eles não, de jeito maneira. Tem medo, assim, ó, da noite, a gente tá em casa, a minha cunhada vai embora, pede pro marido dela dar uma olhada, liga a luz, acende a luz do carro pra mim poder entrar, senão eu não entro, senão eu nem saio daqui, sabe? Do medo, do pavor mesmo. Meu Deus. Bom, e assim, por que as taxas de ansiedade estão aumentando? Como a gente falou antes, né? Pulei algumas coisas aqui. O negócio está... a gente tem bastante coisa para falar, né? O negócio está ficando feio, né? Eu acho que não é só no Brasil, é mundial. Mas o Brasil em si, como eu falei antes, é o recordista, né? Quanto à ansiedade, é o recordista. E acontece isso por causa de toda a nossa instabilidade, né? Então, a gente tem um país que já a longo prazo, não é de agora, né? Já faz bastante tempo, que ele traz muita instabilidade para a gente, né? Tanto na área da saúde, na área econômica, segurança, para o trabalho. Então, o jovem de hoje ele já precisa estar toda hora pensando que ele vai ter que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, correr, né? E dar conta da vida. Então, essas coisas são mais difíceis e as coisas são mais instáveis. Então, tu não tem garantia de nada, né? Você vai lá, se mata, estudar,
graduação, pós-graduação, estudo, e tu não tem garantia de que tu vai conseguir realmente pegar um emprego bom e tal, né? Então a gente vive numa instabilidade, né, dentro do país hoje, como a gente está. Além disso, uma coisa que favoreceu bastante a ansiedade e se viu bem, de forma bem clara, né, foi com o avanço da tecnologia, principalmente as redes sociais. Na medida, a gente vê, assim, o quanto é crescente as taxas de transtornos mentais juntinho lá com o avanço tecnológico. Então, claro que a tecnologia trouxe muita coisa boa, né? Óbvio, é evidente. Eu trabalho com isso, não fala mal. Não fala, já vai embora, né? Não, de maneira nenhuma, porque é extremamente importante. Mas, principalmente as redes sociais, né? Não é a tecnologia em si, mas as redes sociais e o uso que a gente faz dela, né? Porque não é a coisa em si que é ruim, né? Mas como a gente utiliza aquilo. Dentro das redes sociais existe um mundo muito irreal, né? E aumenta muito a competição, a comparação, então a autoestima baixa bastante. E assim, quando a gente fala de emoção, psicológico, né, o mundo psicológico interno, as coisas são todas muito ligadas. Então, na medida em que eu também vou olhando para mim, me comparando com o outro, e entendendo que eu sou menos, que eu sou inferior, né, e principalmente os adolescentes, eles não têm muito essa visão de que nem tudo que está ali é real. Né, que aquilo ali é um mundo ilusório. Então ele vai pensar, poxa, olha só, eu não sou nada, né? Imagina, o cara tem tudo, é maravilhoso, é lindo, é isso, é aquilo. E a gente não é nada. Então, isso vai aumentando bastante as taxas de ansiedade por causa da comparação, por causa de tudo isso. Olha, é uma coisa de louco, né? Eles até acabam pensando assim, eu não sou muita gente, eu não sou ninguém porque eu não tenho muita gente me seguindo, né? Ou coisa assim. Não ganhei muito like, né? Meu Deus do céu, tem que viver por like. Tem. Tá feio. Coisa. Bom, voltando a algumas questões ali que eu pulei, meu Deus. Qual é a diferença entre medo e ansiedade? É uma coisa bem fácil da gente acabar botando tudo num pacote só, né? Porque parece mesmo. Mas eu estou com medo. E, de fato, a ansiedade e o medo, eles são irmãozinhos, basicamente, né? Eles andam bem juntinhos. Normalmente, o cérebro, no momento em que ele compreende estou em perigo, ele sente a emoção do medo, que ela é instintiva. O medo é uma emoção. A ansiedade não é só uma emoção. A ansiedade, ela é um sentimento. Ela é aquela emoção que passa por todo o crivo da interpretação, de todas essas variáveis que o cérebro fez e vem, além disso, ela, como eu falei, ela é psicossomática, né? Então, ela engloba o emocional, o psicológico, o corpo, né? O físico. Então, ela é mais complexa. Mas uma das coisas mais importantes para a gente relacionar, né? Para a gente diferenciar, na verdade. Quando eu estou só com medo, o medo é focal, específico, né? Por exemplo, tem um cachorro feroz, né? Ali, um bulldog com os dentes para fora ali na minha frente agora. Eu estou com medo. Sabe? O meu cérebro não precisa fazer nenhuma levantamento de hipóteses, gerenciar nada. Ele tá ali, tá na minha frente, né? E tá com cara de que vai me morder. Então, ele é focal, específico, aqui e agora. A ansiedade sempre vai contar do futuro. Né? Mas e se eu sair e em alguma rua tiver um cachorro bravo? Entende? Então, ela é do futuro, ela é essa antecipação do futuro. Essa é a grande diferenciação, né? Ela é difusa. Ela é mais complexa justamente porque ela é só uma hipótese, né? E como a gente sabe que é possível que eu encontre um cachorro? É possível, né? Mas qual a probabilidade? Daí a gente já entra em outro assunto, né? E também, assim, não é porque eu encontro um cachorro que vai ser naquelas circunstâncias. Então, a ansiedade ela é mais complexa nesse sentido. Meu Deus, e caso tiver pessoas assim com medo de cachorro, eles não estudam lá no colégio. A gente tem cada cachorrinho solto lá. Não, já tem até nome os cachorros. Renato, já tem nome. Sabe que na época que eu estudava na Unesc, o pessoal... Os cachorros de lá vão para... tudo junto, tudo né? Tudo junto. Eles moram ali. E são gordo. O pessoal alimenta bem, são bonitos. São bem alimentados, Meu pai do céu. Então... O que a gente poderia dizer? A ansiedade está sempre relacionada a mal-estar? Nem sempre. Não, nem sempre. Falta de ar e medo da morte e tal, isso daí. Isso normalmente está ligado às crises de ansiedade. Né? Mas nem todas as pessoas que têm ansiedade, elas chegam ao fator crise, né? E que bom, né? Porque a crise é uma coisa terrível, assim. Muito ruim de vivenciar.
Muito ruim mesmo. E aí, quando tu chega nas crises, para te evoluir para uma síndrome de pânico é muito fácil. Então, e o problema é que as pessoas normalmente procuram tratamento só quando chega na crise. Né? Mas não é. Tanto que, assim, algumas pessoas, elas têm um padrão ansioso, porque a ansiedade às vezes começou já muito na infância. E aí, quando a gente pergunta, mas quando é que começou e tal? Não sei, sempre foi assim. Né? Então, ela nem compreende alguns sintomas dela, ela entende que é uma característica da personalidade. Ela não entende como uma doença, como um sintoma de uma doença. Né? Então, a ansiedade, ela pode, sim, ter vários outros sintomas que não sejam aquele mal-estar geral, medo da morte, taquicardia, falta de ar, aquelas coisas todas da crise. E quem é estressado é ansioso? O estresse em si, ele não é ansiedade. O estresse é aquilo que o momento, né? O começo, né? Entende? Então, é a situação em si que me causa estresse, ou seja, alguma mudança, alguma coisa na minha rotina que aconteceu que o meu cérebro está sofrendo adaptação, tem que sofrer uma adaptação. Quando aquilo é muito difícil, aquilo pode gerar ansiedade. Então, nem sempre eles estão ligados, mas eles normalmente também são amigos próximos. Pode crer. Qual é a primeira coisa que a pessoa que quer superar um desafio emocional deve fazer? Aí chegou, né, na superação. Agora a gente abrange. E agora, né? Eu acho que tem algumas coisas, né, que as pessoas podem fazer, deveriam fazer. Deve é meio, né, meio incisivo. Mas acho que a primeira coisa, se eu tiver que escolher uma coisa, eu diria autoconhecimento. Né? Eu preciso saber os meus padrões, eu preciso saber o que rola, né? O que eu me conto de forma automática, quais são os meus gatilhos, quais são os padrões de sentimento e emoções, né? E comportamento que eu tenho de forma automática. Porque a gente tem um hábito muito ruim de fazer muita armadilha o tempo todo. Né? Então, muitas vezes a gente faz coisas tipo, agora eu vou conseguir emagrecer, por exemplo, né? E aí vai lá e faz uma dieta extremamente restritiva. É claro que ela não vai conseguir, ela não vai dar conta daquilo por muito tempo, porque é muito restritivo, sabe? Ela bota metas para ela que não são tangíveis, né? Que eu vou emagrecer 10 quilos em um mês. É muito difícil disso acontecer, às vezes, sabe? Dependendo do grau que tu tá. Ou até mais, né? Tem gente que quer emagrecer, assim, em semanas. A gente vê... lá vem as redes sociais, né? A gente que fala... Gente, vamos emagrecer 10 quilos em 2 dias. Eu falei, gente, como é que faz isso, né? Impossível, né? Então, a primeira coisa é se conhecer. É saber dos seus padrões. O que rola aqui dentro para eu também poder... no momento em que aquilo for... pesado, que for difícil e que eu vou precisar colocar mais de mim, né, de persistência, eu também saber os gatilhos que eu vou ter muitas vezes para desistir, né, para não ficar ali, para poder superar aquilo. Legal. Até a superação com relação ao emagrecimento, que eu já estou numa trajetória aí de 2 anos, eu vejo que eu conversei com atletas, já conversei com pessoas que foram atletas, que foram maratonistas, e eu disse um dia para um colega meu assim, cara, eu às vezes faço um jejum intermitente. Eu janto às 6 horas e eu só vou comer às 10 horas da manhã. Eu fico lá 12, 16, 14 horas sem comer. Claro, eu vou estar dormindo, aí depois eu acordo, vou trabalhar e aí só vou comer mais tarde. Aí ele, não, Guga, mas não faz muito, porque eu tive problema no rim por causa disso e tal. Porque ele fez demais. Sabe? Eu vi que ele fazia demais porque ele tinha que correr tal, e ele, né, um maratonista profissional, no caso. Sim. Aí eu digo, poxa vida, mas assim, do remédio para droga é a dose. É só a dose. Então, né, eu quero emagrecer 10 quilos, que faça em 2 meses. Que faça em 3 meses, devagarinho, que vá fazendo, se acostumando, tal. Porque se tu fizer uma rotina durante 3 meses, tu vai criar essa rotina para ti, tu vai manter ela um bom tempo. Tu vai se acostumar. Né? Foi o que aconteceu comigo. Eu, né, num plano que a gente fez junto com a clínica, a gente conseguiu e eu me acostumei. Realmente me acostumei.
E, claro, tem as suas situações ali para fazer. Alguns dias, né, foram mais difíceis, né, outros dias mais fáceis, mas não era um negócio abrupto, assim, não, a meta é difícil, não vai dar. Não, foi gradual. Era tudo tangível, né? Era o que era aplicável. Tudo alcançável, tudo de boa. Temos alguém no chat aí pra gente ter uma conversinha com a galera? Vamos ver. Olha só. Ângela, boa noite, Ângela. Depois que eu conversei contigo, tu já tá aí, né? Que bom que tu retornou aí. Ângela, boa noite. Guga, convidada, boa noite. Beleza. É uma patologia que assola a humanidade, é verdade. A ansiedade é complicado, né? Boa noite, meu amigo Guga e convidada. Boa noite, Max. O Max sempre com a gente também. Show de bola. Parabéns pelo aniversário do filhão. Tu está ficando velho mesmo. É verdade, obrigado. O Pedrinho tá fazendo 13 anos, que não é mais Pedrinho, agora é Pedrão. Porque o cara tem quase 2 metros de altura já. Tá com 1,86 já. Tá mais alto do que o mais velho. Então deixou de ser inho faz algum tempo, né? Mas ele tem um biotipo muito bom, muito bom. Eu acho que se ele fizer academia durante um mês, ele já vai pegar corpo rapidinho. Que o cara, olha, tá forte. Ele não faz exercício e tá forte. Max, de novo aí, ó. Uma pergunta: por que quando as pessoas estão ansiosas e tu fala pra ela, estás ansioso? E a pessoa responde, não estou. Mas tu estás vendo que a pessoa está ansiosa. Mas isso é o natural, Negação. né? Quando a gente fala pro bêbado também, tu tá bêbado. Não tô. Não tô. Eu não Isso sou é bêbado. negação, é normal, né? Geralmente a ansiedade traz alguns distúrbios, principalmente alimentar. Comem demais. A ansiedade, ela é porta de entrada para muitos coisa. problemas, muitos, né? A depressão é o que tá mais ali, né? Mas a gente vai ter vários outros problemas, outros transtornos que podem vir por causa da ansiedade. E sim, a questão do alimentar é um deles, né? Normalmente, quando a gente vai trabalhar e os problemas psicológicos, né, os transtornos psicológicos, normalmente a ansiedade está sempre ali do ladinho, está sempre ali como porta de entrada, né? Não tem como fugir disso. Porque, como eu falei, ela é um mecanismo natural. Então, ela está em nós. Né? Ela só, quando ela se desregula, que ela abre a porta, às vezes, para os outros problemas. Para as outras situações. A ansiedade afeta o sono também? Também. É um dos sintomas. Boas. É isso aí, Max. Vamos lá. Também afeta o sono. Por causa do pensamento, né? Você vai ficar criando... matutando. Isso mesmo. Aí você não deixa a mente desligar para poder descansar, né? Então, normalmente, quando a pessoa fala, eu tô em insônia, eu já pergunto, né? Quais são os pensamentos que estão ali, né? Que estão não te deixando dormir. Sempre vai estar. Dificilmente acontece de, eu não penso em nada, mas eu não consigo dormir. Isso é normalmente por causa do pensamento. E aí, nessas situações, cada um tem uma como é que eu vou dizer? Uma dica para conseguir dormir? Cada pessoa é muito subjetiva. Dentro da questão emocional, psicológica, quando eu trabalho, né, a psicologia aí com os clientes, cada pessoa é única e cada pessoa, a pessoa pode estar ali sofrendo com os sintomas. 10 pessoas com os mesmos sintomas, ansiosos, mas aquilo que gera a causa criadora real, psicológica daquilo, interna, é cada uma super subjetiva. Cada cabeça uma sentença, no caso. De cada um. E aí, como ele vai lidar, o tratamento vai ser relativo à pessoa, única e singular. Porque se fosse simples, a gente diria assim, conta até 10 carneirinhos que tu dorme. Tem as dicas, né? Claro que a gente tem a questão, por exemplo, da respiração, algumas técnicas de respiração que funcionam para a maioria. Não para todos, mas para a maioria, porque entra mais dentro do físico. Vamos acalmar esse físico, vamos trazer o foco mais para o corpo, né? Para o aqui e agora. O corpo está no presente, né? Então não tem como fugir disso. Sim. A mente é que vai para o futuro. Então foca aqui. Normalmente, no questão de sono, né, tu vai relaxar, perde o foco dos pensamentos, o sono vem, porque normalmente a gente vai conseguir fazer isso já meia-noite, 1h, já tá morrendo de sono mesmo, né? Beleza. O Alex Carvalho, boa noite a todos aí, boa noite, gente. Obrigado por estarem interagindo com a gente. É muito bom a gente ter a interação com vocês, para que a gente também saiba o que vocês estão querendo saber, o que vocês estão curtindo, se estão curtindo ou não. Então, muito bom, muito obrigado a todos aí que estão interagindo. Beleza, vamos voltar aqui, daqui a pouco a gente volta pro chat novamente. Tá? Beleza.
Vamos lá, vamos dar um tempo para eles terem coragem de vir conversar com a gente. Pode perguntar. Beleza. Vejamos aqui. Como identificar e enfrentar pensamentos negativos que experimentam ou experimentaram a emoção. Ou estimulam, né? Talvez. Ou estimulam a emoção. O que a gente tem que fazer? Primeiro, né? Quando a gente pensa em pensamentos que vão estimulando as nossas emoções, isso é o básico, né? Isso acontece sempre. O nosso cérebro, ele não consegue saber ao certo o que é real e o que não é. O que está acontecendo aqui ou não. Por isso que a ansiedade existe, né? Então, quando eu começo a pensar determinadas coisas, normalmente a gente também já cria imagens mentais e tal. E o cérebro entende, ok, isso daqui está acontecendo, está rolando, está acontecendo. Então, se está aqui, está fora também, né? E ele já vai se moldar e fazer tudo o que é necessário como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Então, um pensamento normalmente se liga a uma emoção. Ele estimula uma emoção. Se eu ficar aqui falando pra mim que alguma coisa de ruim vai acontecer quando eu sair e ficar contando, é óbvio que eu vou começar a ficar com medo. Vai despertar em mim, porque o meu cérebro vai dizer, estamos em perigo, né? Espera aí que... E aí, estou em perigo, o medo vem como o mensageiro de, precisamos nos proteger, basicamente. Então, sempre que eu pensar, de alguma maneira, aquele pensamento vai poder se ligar a uma emoção, vai poder estimular uma emoção. Como que a gente faz, né, para se dar conta? A gente precisa, primeiro, né, ter consciência de nós. Prestar atenção na gente. Não tem como eu saber dessas coisas se eu não presto atenção em mim. E eu acho que é importante a gente olhar para isso, porque não é raro a gente perguntar no consultório mesmo, né? O que você estava pensando? Quais os pensamentos que ficam mais te rondando? E a pessoa, não sei. A hora que eu vejo, eu estou em crise. Eu não sei. Então, ou seja, o que mostra? Muita falta de consciência. Consciência corporal, porque ela só se dá conta a hora que a crise chega, e a crise não acontece assim, né? Tem um passo a passo, né? Que vai acontecendo até chegar. Né? E consciência mental, ela não está ligada nas coisas que estão acontecendo. Hoje em dia, acho que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão mais assim do que ainda era antigamente. E os nossos adultos também, né? Acho que a questão da pressa, da correria, das redes sociais novamente, né? A gente parece que tem medo, tem receio, tem dificuldade de estar só conosco. E ninguém sabe mais, né, do que se passa na mente, o que se passa no coração, né, digamos assim, do que a cada pessoa. Né? Só nós podemos saber o que acontece ali na nossa cabeça. Só que a gente vai precisar estar conosco. Né? A gente vai precisar parar um pouquinho, olhar para dentro, pensar, se conectar com o que eu estou pensando, né? O que está se passando aqui? No momento em que eu consigo fazer isso e entro em contato com isso, eu vou entender quais os pensamentos que estão aqui. E aí, uma das formas, né, de enfrentamento desses pensamentos, principalmente os pensamentos negativos que geram ansiedade, que geram dificuldade na superação dos problemas, é a gente trazer para o campo mais racional. Normalmente, ele está num campo emocional, mais emocional, né? E no campo hipotético, e no campo irreal. Então, no campo irreal, tudo pode acontecer, né? Um meteoro pode cair aqui agora. E aí, quando a gente traz para o campo aplicável, para o campo racional, a gente começa a ver que a maioria das coisas que estavam ali me causando medo, me causando ansiedade, não fazem sentido, né? Não são possíveis de acontecer, ou pelo menos tem uma probabilidade baixíssima de acontecer. E aí, quando eu faço isso, o meu cérebro também começa a interpretar, opa, tá, tudo bem, né? Não estou tanto em perigo assim. E aí a gente já começa a relaxar. Olha, que legal, que legal. E é uma situação que o cérebro é algo que para mim é indecifrável, né? Assim, danado, né? Eu trabalho na área da lógica, na área da programação, né? Com variáveis, né? Com essas situações da área de tecnologia. Tudo bem, a gente já fez redes neurais, né? De fazer com que um programa fosse uma conexão neural, né, que ele pudesse relativamente pensar, né, em algum cálculo, alguma situação, mas hoje em dia estão trabalhando mais a respeito de inteligência artificial, né, porque tem muita informação na rede e tal, né, mas assim, o nosso cérebro em si é uma parte difícil, né? Eu vejo, por exemplo, eu gosto de ver muito filme de terror.
Então, assim, eu já começo a imaginar, poxa vida, o cara que escreveu esse filme é louco, né? É irado pensar numa situação dessa. Né? Aí acontece algumas coisas lá no filme, eu digo, meu Deus do céu, como que o cara foi tirar isso? Né? Então, assim, cada cabeça uma sentença, sim, tudo bem, né? Mas cada pessoa vê o mundo de forma diferente, né? Então, para estudar isso daí, nossa, eu vejo que é algo, né, exponencialmente difícil. Tudo bem que tem algumas regras, algumas dicas, algumas coisas, né? Vocês estudam bastante a respeito disso, né? Mas é algo que é muito complicado. É que cada vez que chega para mim um cliente, eu sei que eu não sei nada. Né? Não sei, eu tenho que começar sempre o trabalho do zero. Sempre. Porque é um mundo totalmente novo. Eu tenho um mapa de como que é um funcionamento mais ou menos, né? Dentro das teorias que eu estudo e tal. Mas é um campo totalmente novo, né? Nossa, é muito doido. Muito doido. E muito bom, né? Maravilhoso que seja assim. Não tem rotina. Isso é. Eu adoro trabalhar em colégio por causa disso, né? Não tem rotina. Às vezes acontece um negócio aqui, acontece um negócio lá, e aluno isso, aluno aquilo e tal. É muito legal. Como lidar com a pressão externa e interna para atingir metas pessoais? Isso é mais complicado, né? Digamos assim. Na verdade, a gente precisa estar bem conosco, primeiramente. Primeiro eu vou ter que olhar para as minhas questões internas. Porque as questões externas, as pressões externas, vamos dizer assim, né? Elas só vão me atingir se elas encontram ressonância dentro de mim. Né? Se elas encontram algo parecido, semelhante. Então, se eu estou ok aqui dentro de mim, mas o outro está me cobrando, muitas vezes eu consigo, na maioria das vezes eu vou conseguir, né? Dar esse limite, colocar esse limite, colocar... me priorizar, colocar ali cuidado para mim e aí não sofrer com aquela pressão que está ali. Então, a questão principal é, sim, lidar com as metas, com as pressões internas. Né? E aí, as pressões internas, elas vão estar ligadas a toda a subjetividade da pessoa, né? Toda a personalidade. Se é uma pessoa muito exigente, se é uma pessoa muito rígida consigo mesmo, né? E aí ela vai ter que buscar em si por que ela faz aquilo, que na verdade, muitas vezes essa pressão interna que ela se coloca é sim também uma estratégia de sobrevivência, dado alguma situação, dado várias situações, né, a momentos difíceis que ela vivenciou na infância e que ela desenvolveu esse método entendendo que, ok, se eu for exigente, crítico comigo, ok, eu consigo me autorregular e eu sobrevivo nesse ambiente, né? Então, para ela conseguir dar conta dessas pressões todas dela, ela vai ter que trabalhar tudo isso, né? Então, terapia. Vai para terapia. Pode crer. Aí cuidar. Pode crer. Essa pergunta eu faço porque eu tive vários amigos, familiares, né, que me ajudaram bastante e ainda me ajudam, né? Até porque o Peregrino surgiu de uma roda de amigos, né, que eu estava postando as minhas situações no meu Instagram de professor, né, o particular, o Guga.Zanata. E aí, nessas situações todas que ocorreram de eu estar caminhando para mim perder peso e tal, e logo correndo e tal, né, acontecia algumas situações no sábado que eu levava meu filho para a igreja, porque ele fazia Eucaristia. Hoje, né, amanhã é Crisma, né, amanhã ele vai fazer as aulinhas de Crisma. Então, no tempo da Eucaristia, que agora são 2 anos de Eucaristia, né, no nosso tempo era menos, né, mas 2 anos de Eucaristia, todo sábado eu deixava ele na igreja, saía da igreja para caminhar ou para correr, voltava e aí eu escrevia lá, né, a peregrinação cumprida. E nisso, os meus amigos, né, olha, Guga, é assim, ó, faz um Instagram só pro personagem que vai nascer agora, que é o Peregrino. Eu assim, pá, legal, então vamos fazer. Então isso me ajudou muito. Então, qual a importância do apoio emocional de amigos e familiares na superação desses desafios, né, mentais aí e tal, e da vida em si? Tu já disse na prática o quanto é importante, né? Então, você tem a vivência. É verdade. Nós somos seres gregários, né? A gente não vive sozinho.
Tá na nossa natureza, nós somos seres sociais. Então, quando a gente vai enfrentar qualquer questão que se coloque, né, que seja algo para superar, um objetivo, enfim, quando a gente vai fazer isso sozinho, vai ficar mais difícil, né? Com certeza vai ficar mais difícil. Então, uma rede de apoio, seja para enfrentar um problema, seja para enfrentar um obstáculo, um objetivo, chegar num objetivo, conquistar alguma coisa, a rede de apoio, ela sempre vai ser crucial, na verdade, vai ser decisiva para, muitas vezes, né, para te conseguir ou não aquilo que você está querendo. Imagina você tá ali fazendo todo um esforço muito grande para conseguir alguma coisa e do teu lado tem uma pessoa que fala, né? Não sei, acho que você não vai conseguir. Muito difícil, né? Não tem como, né? O nosso cérebro, ele trabalha por recompensa, né? Então, quando você consegue alguma coisa e o outro chega e, cara, que massa, parabéns, que legal. Nossa, aquilo já dá uma motivação muito maior. Ou até antes, né? Vai que vai dar certo. Incentivo, vai lá, acredito em ti, vai e tal. Tu já vai com mais garra, com mais vontade. É o que a gente chama de motivação externa, né? Então, a gente precisa das duas, da motivação intrínseca, interna, e a motivação externa, né? A extrínseca. E esses grupos, né, de família, amigos que nos ajudam nesse momento, é o que nos gera motivação extrínseca, a externa, essencial. Esse eu quero até acrescentar mais uma situação. Não teria o Superação com o Peregrino se não tivesse um cara chamado Rafael Glavan, que me apresentou, o proprietário, né, do estúdio, e ainda me ajudou com relação às primeiras pautas e ainda disse, olha, se der só um programa, beleza. Se for 2, 3, beleza. Tu vai colocar no teu Lattes, lá no teu, teu currículo Lattes, vai ficar marcado para ti e tal. Então, ele que me deu um empurrão, ele que me incentivou, porque eu dizia, gente, eu sou professor, eu não sou radialista e não sou jornalista, como eu falei para ti no início da nossa conversa, antes de iniciarmos o programa, né? Então, tinha uma certa ansiedade, um medo, né, referente a isso, não tinha conhecimento da área, né? Ainda não tenho todo o conhecimento possível, mas eu sou curioso, então eu vou perguntando, vou mexendo, vou pedindo ajuda e tal. Então, dessa forma, ele me auxiliou nisso daí. E muitos outros também me auxiliaram e me ajudaram e ainda me ajudam, né, com relação a várias situações assim de buscar pessoas para entrevistar, né, trazendo situações importantes, como profissionais da área, como você é um profissional da área da psicologia, trouxe profissionais da área do esporte, trouxe profissionais da área da alimentação, trouxe profissionais da área do coração. Então, são situações assim que os amigos sempre ajudam, né? Amigos e familiares têm que estar sempre juntos. São pilares. Para mim, são pilares que me ajudam a construir o meu caminho, né? A construir o meu castelo, no caso, né? E é para todo mundo, né? Assim. Show de bola. Vamos ver aqui, então. E a sensação de fracasso, né? Como lidar com isso, sendo uma pessoa com, né, uma ansiedade em si? Como sair ou buscar ou persistir na busca de objetivos tendo fracassado? Com essa sensação, né? Eu acho que a questão principal aí é compreender que todo o processo, a maioria, vamos dizer, todo o processo, né? Todo processo não é linear. Os processos não são lineares. Os processos, tu não sai do ponto A e vem para o ponto B em linha reta, linear, constante, equilibrado. Isso não acontece para nada, absolutamente nada. Né? Então, eu acho que quando a gente compreende, a gente traz para o campo real, né? Para o que é normal, para o que é real, para o que é tangível, né? Para o que acontece com todo mundo. Churchill tem uma frase muito legal que é, deixa eu me lembrar, que fala que é o sucesso consiste de ir em fracasso com entusiasmo. Né? Então, o sucesso consiste de ir em fracasso com entusiasmo. Ou seja, tu saber que não tem como. Se tu quer chegar do ponto A e tu quer chegar no ponto B, se tu quer a tua meta, tu vai ter que saber, compreender, aceitar que dentro do coração que vai ter pedras no caminho. Você vai
querer pausas, e é importante que tenha. Tu vai, às vezes, querer jogar tudo pro alto e desistir. Você vai ter os momentos de estresse, de ansiedade, de tristeza, de medo, de tudo, né? E de recaída. E tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Quando a gente compreende isso, fica muito mais fácil persistir. Porque não se trata de persistir, né? Tipo, meu Deus, que difícil, porque eu tenho que persistir. Se trata simplesmente de tu saber que essa é a trajetória natural. Natural. Só tem que, ok, foi difícil hoje, beleza, é hoje. Amanhã é outro dia. E amanhã a gente continua a jornada. Importante. Muito importante. E eu tenho um herói que aconteceu isso e ele tá... Eu acho que ele segue o caminho do Churchill, hein? É isso aí. Ele tá sempre... É o tal do seu Domival, o meu pai. Ele é guerreiro. Parabéns, então. É isso aí. É isso. Ele já foi do sucesso ao fracasso, ao sucesso, várias vezes. A vida é assim, né? Se a gente tivesse na verdade, que desenhar os processos da vida, seria como um eletrocardiograma, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não seria uma reta, né? Não existe isso. Muito legal, muito legal. E, bom, para enfrentar e superar alguns traumas emocionais. Eu vejo que assim, a adolescência, meu Deus, eu acabei com a namoradinha, vou me matar, vou acabar com a minha vida. Coisas assim, né? Isso, claro, exagerado demais, né? Mas como enfrentar ou superar esses traumas emocionais? Quando a gente fala de trauma, a gente está falando de algo bastante importante. Mais profundo, no caso. Isso, mais profundo. Né? Quando o nome trauma... É claro que a maioria das coisas, né, dentro aí da psicologia, como a gente começa a falar muito e tal, às vezes meio que banaliza, né? E a gente usa pra tudo. É tipo, a pessoa tá meio instável, a gente já diz que ela é bipolar, né? Tô triste é porque eu tô depressivo hoje. E não é bem assim, né? Então, um trauma, ele é muito mais difícil. Muito mais difícil. Quando eu realmente vivo um trauma, eu vivo uma sequela, digamos assim, na minha personalidade. Então, eu preciso de um apoio para eu ir lá e trabalhar aquilo. Por quê? Porque no momento em que a pessoa sofre um trauma, ela vai quase que de modo automático desenvolver um mecanismo de defesa. Então, é como se tem uma partezinha minha que naquele momento, né, ficou dolorida, gerou uma ferida ali. Eu vou cobrir aquela partezinha o mais rápido possível para tentar me autorregular para aquilo não doer mais, né? E enfim, para conseguir viver ali, estar ali e sobreviver. Então, quando a gente fala como é que eu vou enfrentar isso, como é que eu vou dar conta disso, tem que ser com calma, porque a gente vai ter que ir lá, dar conta, primeiro passar por todos esses mecanismos de defesa, de toda essa caixinha, todo esse embrulho que ela fez, para depois abrir essa ferida, lavar essa ferida e aí deixar cicatrizar, né? Quando a gente fala de emoção, é bem, bem difícil, assim. Então, precisa de um processo que normalmente acontece no processo terapêutico, né? Mas isso que tu trouxe, né? São circunstâncias da vida, na verdade, né? Que é quando a gente é apresentado pelas primeiras vezes, muitas vezes ali com os adolescentes, às emoções mais desagradáveis, né? Aos momentos desagradáveis. E aí, é aquela história de a gente saber, primeiro, ter esse apoio emocional, às vezes em casa, né? E entender que aquilo é superável, que aquilo vai passar. Porque no momento em que a gente está vivendo, principalmente os adolescentes, parece que o mundo é aquilo. Né? O mundo é aquilo e nunca vai sair daquilo ali. Sempre vai... eu nunca vou deixar de sentir aquela coisa horrível que eu estou sentindo. Né? E no momento em que você compreende também que aquilo é temporário, aquilo não vai ficar ali, né? Vai passar. Né? E quando isso é entendido ali dentro, né, do adolescente, ele também consegue manter um pouquinho mais de calma para passar por isso. Uma coisa que é interessante, que eu ressalto, às vezes bastante, é que antigamente a gente as nossas crianças, elas tinham momentos de frustrações, elas conheciam as emoções desagradáveis mais cedo. E aí elas desenvolviam recursos
mais cedo também. E aí, quando ela chegava lá e a namoradinha não quer mais, ou não passei no vestibular, ela já sabia como é que era o processo, né? Como que tinha que fazer. Antes eu não conseguia o carrinho, não conseguia o chocolate no mercado, não conseguia uma coisa. Eu já desenvolvi mais ou menos como que eu faço. Então, eu já tô meio que equipado, já sei o que fazer. Hoje em dia, os adolescentes chegam num momentos desses que não tem como, é inevitável, a vida vai te apresentar esses momentos, e aí eles não têm recursos anteriores, porque não foi promovido. Muitas vezes os pais, por muito amor e por falta de informação também, acabam não dando limites, acabam não dizendo não, e o não é essencial para que a gente possa desenvolver esses recursos para dar conta depois da vida, porque a vida vai dizer não e pronto, né? Viu, filhos? Ó, quando o pai briga e diz não... É importante, é importante. É pra tua vida, cara. É muito legal. Tô te fazendo ficar forte. Nossa, e tá forte. Eu disse hoje assim, eu abracei ele, né? Dei felicidades ali pra ele e tal. E assim, cara, tô vendo que daqui a pouco eu não vou poder brigar mais contigo, cara, porque tu já tá grandão demais. Não, né, pai? Não. Mas é show de bola. E eles sabem que quando eu digo não, é não e é melhor pra eles. Não pode deixar muito solto. Não pode deixar muito solto, porque senão vira uma situação que depois ele vai querer dar uma de maior lá para cima do professor. Sim. Como já tem acontecido. Bastante, Essa semana aconteceu umas situações nada agradáveis aí, tanto no Brasil quanto fora, né? Fora, um menino trans baleou um monte de gente. Aqui, um outro menino esfaqueou um coleguinha. Foi na semana passada, né? Meu Deus do céu. Matou a professora. Por quê? Por que isso daí? Porque não teve limite dentro de casa, porque, meu Deus do céu. E também, claro, pode ter outras situações. Claro, tem outras questões, né? Óbvio. Mentais aí que a gente desconhece. Mas é complicado. Tá? Pois bem, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma perguntinha. Depois, quem sabe, temos mais alguém no chat? Então vamos ver o chat rapidinho, porque já estamos no grande finale, já estamos no grande finale. Lucas, beleza, Lucas, que bom te ver aí. Boa noite, Guga, obrigado, Lucas. O Lucas, é uma das situações que a gente estava conversando a respeito de rede social. O Lucas é um dos cabeças de um projeto que a gente vai fazer no colégio para falar com os alunos sobre redes sociais. Olha que legal. E a gente vai precisar de ajuda de psicólogos. Eu acho que a gente tem uma psicóloga no colégio, mas quem sabe algumas outras psicólogas para reforçar ou trazer coisas novas ou até situações diferenciadas para que eles possam entender que não é um númerozinho de like que eu vou viver mais ou menos, e não é situações assim que esse cara aqui vai mudar a minha vida, né? Alex Carvalho aqui, pergunta: existe uma correlação dos problemas psicológicos estudados hoje com o conflito de geração que se comenta muito? Olha, pergunta boa. Pois é. Eu não tenho conhecimento de estudos dado a essas questões. O aumento, né, correlações, né, entre problemas psicológicos e conflitos de gerações. Mas existem essas duas coisas, né? A gente tem bastante conflitos de gerações. E claro que, na verdade, uma coisa ela vai se desenrolando na outra, basicamente. Porque... uma geração, vamos pegar, né? A geração passada é uma geração que normalmente foi muito castrada, né? A gente fala assim, mas foi muito reprimida. Os pais vieram de uma geração ainda mais reprimida, né? Então, a gente teve oh, Jesus, faltou a minha palavra. Mas a gente acabou, uma geração vai interferindo na outra, porque é quem vai educando a outra, né? Óbvio. E aí, acho que com o aumento das informações, por causa da globalização, da tecnologia, a gente agora... essa última geração falou, não, vamos fazer diferente. Eu fui muito reprimido, eu não tive nada das coisas que eu pude ter. As coisas melhoraram bastante no sentido material também. Então, antes eu não podia, a criança não podia ter nada, agora eu posso dar para o meu filho. E aí, acabou sim fazendo isso que a gente falou agora, né? Aumentando muitas vezes, os limites, assim, sabe?
digamos, essa fronteira do limite, do não, da autoridade, acabou ficando muito confusa para essa antiga geração. E na hora de criar os filhos, acabou muitas vezes gerando um pouco de confusão, né? E aí a gente acaba, sim, ligando aos problemas psicológicos, porque daí são crianças, dentro desse exemplo, né? São crianças que têm menos recursos emocionais desenvolvidos, dado as suas realidades, né? Mas também, claro, tem outros problemas, né? Porque a gente também tinha, né? Então, na verdade, como eu falei, não existe estudos que comprovam isso. Mas se a gente parar e pensar, a gente vai ver que sim, né? Porque uma coisa sempre se relaciona com a outra. Sim. É a evolução, né? No caso, que daí vai evoluindo para certas linhas, né? Isso mesmo. Lucas, tema hoje tá show, hein? Abraço, meu amigo. Beleza. Obrigado, Lucas. Show de bola. O Lucas, ele tem um canal chamado Mago do Amor. E ele escreve situações românticas. Olha só. Olha, tem muita gente que segue ele. Muita gente que segue ele. É muito legal mesmo. Então, se você é um cara que tá sem uma namoradinha ou sem um namoradinho, uma menina que não tem namorado, segue o Mago do Amor, que daí tu vai ver. Vai ser tranquilo, hein? Vai ser fácil. Lucas vai pegar as dicas. Vai pegar as dicas. Max, Guga, você é um cara muito legal e merece tudo isso na tua vida. Obrigado, Max. Pô, imagina, cara. Amigão mesmo. Lucas, novamente, a vida é uma montanha russa. É verdade. A questão é saber se você berra na saída ou se diverte. Muito bom, Lucas. É bem isso. Show de bola. O Eduardo Viola, Santa Luzia, ligado. Massa, hein? Um abraço aí pro pessoal da Santa Luzia. Show de bola mesmo. Certo. Obrigado, pessoal. Valeu por estarem com a gente. Muito legal. Perguntas, show de bola. Se eu não me engano, o Alex é sobrinho do Max, que é de São Paulo. Olha. O Alex, ele é engenheiro da Computadores Dell. Um grande abraço aí pra família, pra Ju, né? E pro filhinho, se eu não me engano, é Rafael, é isso? Um grande abraço para vocês aí de São Paulo. Nós estamos chegando a Suzano, né? Eles moram lá. Se expandindo, né? Show de bola, Muito show de bem. bola. E o Max, quando vai para as praias do Rio Grande do Sul, já põe a família toda para ver. Tio, primo, sobrinho, cachorro, papagaio, todo mundo. Né, Max? Um grande abraço aí para vocês. Um beijão aí para Ana e para Duda. Show de bola. Bom, então... Nós vamos finalizando aqui, só lembrando que eu tenho que agradecer a psicóloga Maísa e o seu Instagram é @psimaísa, não isso é mesmo. psico, é psi. É PSI. Maísa da Silva. Show de bola. Sem ponto, sem underline, sem nada. Bem simples. Psi Maísa da Silva. Fácil de vocês encontrarem. Tá? E lá... Eles podem entrar em contato contigo nesse Instagram, marcar alguma situação, né? Alguma consulta. Pode chamar que a gente vai conversar. Mas, beleza. Show de bola. Show de bola mesmo. Olha, aprendi muito, muito, muito mesmo. Gostei. Tu tens conhecimento, massa pra caramba. Olha, legal. Muito bom tu ter esse tempinho também, porque é difícil, né? Às vezes tu tem que atender os seus pacientes nessa hora, né? Sim, na verdade é o que eles mais querem, né? Esse horário, porque o pessoal trabalha, né? Então, os horários assim da noite são mais concorridos. Mas, como é bastante especial, e também foi um pedido lá do professor Valbert. Que legal. Queridão, amigo mesmo, um beijo pra ele, se estiver ouvindo aí. O Valbert tá ligado. O Valbert é um querido, assim, é um amigo bem querido, lá da Eldorado. Show. E aí eu vim, sim, imagina. Foi uma honra, foi um prazer, foi muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigada e parabéns, né, por tudo que vocês estão fazendo. Show. Vai chegando nas pessoas, vai motivando, vai informando as pessoas, né? E, além disso, incentivando elas. Então, é um trabalho bem bonito. Parabéns. Beleza, obrigado. Nossa, legal. Show de bola, hein, galera? Agora eu tô até emocionado. Lembrando que o Peregrino tem um canal no YouTube. O canal do YouTube do Peregrino é Supera Peregrino, @SuperaPeregrino. Tá na bio da nossa conversa hoje. Consegue encontrar lá no youtube.com/@SuperaPeregrino. E aí você vai encontrar todos os nossos episódios, né, que a gente já teve aqui no podcast. Além disso, o Peregrino tem um Instagram, @operegrinosc, beleza?
Mas, antes de realmente finalizarmos, tá? Eu, professor Gustavo, o Peregrino, tá? Inventei uma situação onde eu estou fazendo aí uma campanha para recolher alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para o Asilo São Vicente de Criciúma. Tá? Então, os pontos de coleta são aonde eu trabalho, né? Que é lá no Sedup, Abílio Paulo, ao lado da Unesc. Tá? Você pode deixar lá com o guarda ou com as pessoas ali dentro que vão repassar para mim, tá? Ou no Senac. Você pode deixar lá no Senac, que eu recolho lá no Senac, toda segunda eu estou lecionando lá, eu recolho lá com o pessoal, certo? Lá na Secretaria do Ensino Superior, com a Maria, que é a nossa colega de trabalho lá, ela ficou disposta a receber isso daí. Vocês podem entregar, até mesmo para o guarda ali na frente, o seu João, que daí ele repassa para a Maria, tá bom? E aí eu vou arrecadar isso daí, e nós vamos levar lá no asilo, para fazer essa benfeitoria. Né? Sei que Criciúma é muito forte nisso, todo mundo vai ajudar. Valeu, galera? Então, Farben Tintas, pensou Farben, pensou Tintas, né? Que é a tinta oficial da Porsche Cup, beleza? E a Zanata Tech, que é a empresa que tem o hidrofugante, tem o limpa-telhas, o limpa-obras e tem uma equipe que limpa isso, utilizando esses produtos, limpa o seu telhado, telhado da sua casa, da sua empresa, deixa brilhando, show de bola. E eles estão aí em todos os lugares, todas as lojas de material de construção, certo? Valeu, pessoal! Um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Agradeço novamente, Maísa. Show, foi massa pra caramba. Eu que agradeço. O pessoal que interagiu também, muito obrigado mesmo. Valeu, galera. Bom final de semana aí pra vocês. Pode apostar no que eu quero, o que eu preciso, na palma da mão com a Adelino. Online, digital, segurança e conforto sem sair do quintal. Online, vem navegar, facilidade, preço baixo sem sair do lugar. Vem pras lojas adelino.com.br. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação Multi-Unesc. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999 150 433.